Alô, alô, pessoal, como vai? Tudo bem? Futuros professores da cidade de Contagem. Eu, professor Sormani Alves, estou dando aula para vocês aqui hoje, uma revisão básica aqui sobre geografia. Tínhamos falado sobre história de Contagem, aí vamos falar umas partes de geografia aqui com vocês e selecionei alguns exercícios que a gente possa fazer como revisão também, ok? Então aí a gente vai ver essas partes de geografia aqui, para que fique bem tranquilo para vocês, bem sossegado, para que vocês façam uma boa prova, ok? Lembrando aquela parte que eu falei com vocês sobre Contagem, né? Que aí, cidade de Contagem, que começou em 1716 como posto do registro, falei com vocês, né? Depois você tem de 1716 a 1901, Contagem, porque Contagem, quando começou em 1716, era posto de registro, aquela casa Nair Mendes que eu falei com vocês, que eu mostrei que é a primeira casa de Contagem, posto de registro, onde as pessoas passavam, vindo às vezes de São Paulo, questão do Rio de Janeiro, indo em direção a Ouro Preto, e que passavam ali para contar o gado, contar o ouro, os escravos, ali é posto de registro. Posto de registro, 1716, a fundação da cidade de Contagem. De 1716 até 1901, ela pertenceu ao distrito do Rio das Velhas, que é hoje Sabará. Se vier na prova Sabará, o distrito do Rio das Velhas é a mesma coisa, falou, moçada? Aí teve emancipação de várias cidades do distrito de Sabará. Contagem não conseguiu, Belo Horizonte conseguiu, mas Contagem não conseguiu a emancipação. Então, de 1901 até 1911, ela pertence a Santa Quitéria, hoje Esmeralda. Santa Quitéria, Esmeralda, beleza. A emancipação de Contagem é no dia 30 de agosto de 1911. Emancipação de Contagem, hoje ela fazendo 110 anos, pela Lei 556, a Lei 556, que eu acho que é importante você saber essa lei, foi emancipado Contagem. 30 de agosto de 1911, 2021, comemora-se 110 anos da cidade de Contagem. De 1938 a 48, que eu já falei para vocês, por questões políticas, né, a cidade passou a pertencer a Betim, né? Tem aquele caso que eu falei com vocês do Benedito Valadares, que foi mal recebido em Contagem, mas o mais provável foi a desvalorização dos terrenos da cidade industrial, passando ela a pertencer a Betim, ficou mais desvalorizado para que as indústrias pudessem se instalarem na cidade industrial, bem no limite Belo Horizonte-Contagem, que eu falei com vocês. Belo Horizonte, cidade jardim, não era para ter indústria, não foi criado para isso, foi criado para ser uma cidade administrativa, então vamos fazer uma cidade industrial mais afastada, no limite Contagem, Belo Horizonte. Então, de 38 a 48, ela pertence a Betim. Dia 27 de dezembro de 48, ela volta à sua emancipação. Essa data não é a data considerada da emancipação de Contagem, tá? Emancipação de Contagem é 30 de agosto de 1911, ponto final. Então, em 1941, pela Lei 770, foi criado a cidade industrial que chamava Coronel Juventino Dias. No dia 20 de março de 41, foi criada a cidade industrial Juventino Dias. Contagem, então, passa a ter essa vocação urbana e industrial. De 1716 até 1941, Contagem teve uma vocação totalmente agropecuária, agricultura e pecuária. A partir da criação da cidade industrial, Contagem foi cada vez urbanizando mais, se industrializando, e hoje praticamente só tem 1% de área rural, ok? Não esquecer disso. Os dados de Contagem: estado que pertence ali, Minas Gerais, gentílico contagense, população estimada de 659.070 pessoas, numa área de 195,27 km². Pertence à região metropolitana de BH, a região central do estado de Minas Gerais, que tem 34 municípios. Ele é o terceiro município mais populoso do estado e o terceiro que mais arrecada também. Fundado em 1716, com a emancipação dia 30 de agosto de 1911, tendo a prefeita atualmente Marília Campos, do PT. Aí está a região metropolitana
de Contagem, tá? A localização dela aí, no caso, ela faz parte das 34 cidades da região metropolitana, e a gente não pode esquecer dos limites que Contagem faz, né? Ao norte, Ribeirão das Neves, ao sul, Betim, ao oeste, Esmeraldas, a leste, Belo Horizonte, a sudoeste, Ibirité. Então você tem aqui, ó, Ribeirão das Neves, tá bom? Aqui mais no norte, mais para o sul você tem Betim, fazer o limite dela, tá? Ao oeste você tem aqui a região de Esmeraldas, tá? A leste, Belo Horizonte, você tem a via expressa leste-oeste, né, que liga as duas cidades, e o sudoeste você tem aqui praticamente Ibirité, ok? Beleza? Esses são os limites da cidade de Contagem, que para a prova a gente tem que saber. Altitude de Contagem, 902 metros acima do nível do mar. Quanto tem altitude, você mede a partir, por exemplo, na praia. Quando você está na praia, a altitude é 0. Então, Contagem está 902, como Belo Horizonte está 850 metros acima do nível do mar. Então, quando você fala assim, eu vou descer para Vitória, você está descendo mesmo, tá? Lá em Vitória, você fala assim, eu vou subir para Contagem, vou subir para Belo Horizonte. Você está subindo mesmo, porque a gente está acima do nível do mar. As praias, Rio de Janeiro, Vitória, são no nível do mar, tá? Nós estamos acima. Sendo que a máxima dessa altitude é 1.047 metros no Morro Vermelho e o mínimo 897 próximo ao Ribeirão Betim, próximo ali a Betim, esse local que está aí, o mínimo também, tá? O clima tropical de altitude. O que é o tropical de altitude? Inverno seco e frio e verão chuvoso e quente. As duas estações são bem definidas. Verão chuvoso e quente e inverno seco, inverno totalmente seco e sem chuvas, tá? Seco e frio. Inverno seco e frio, verão quente e chuvoso. As duas estações bem definidas no tropical de altitude. A temperatura média anual gira em torno de 23 graus, sendo que anual geralmente 27 e a média mínima anual 16. A máxima 27 e a mínima 16. Logicamente que isso aí já mudou um bocado, né? Já teve temperaturas de 34, 35 graus no inverno, tá bom? E chove bastante, que o índice pluviométrico de Contagem é de 1.491 milímetros. Então, é um índice bastante considerável, principalmente na fase da primavera e no verão principalmente. No período de outubro até março, abril, que é o período das chuvas na região metropolitana mesmo, né? Com Contagem faz parte. O relevo montanhoso, colinas convexo-côncavas, né, desenvolvido sobre rochas granito-gnássicas. Aí, ó, é o tipo aí da colinas convexos côncavas. É desse tipo aí, ó. Coloquei até na foto para vocês aí, mais ou menos dessa forma. Mares de morro, praticamente, tá vendo? É essa paisagem que praticamente quem é da região metropolitana vê isso o tempo todo. Desenvolvido sobre rochas granito-gnássicas, tá? Essas rochas, e essas rochas, elas não têm assim minérios de ferro, não tem ouro, não tem prata. Logicamente, quando as pessoas passaram aqui no posto de registro, eles procuraram ouro nessas rochas aí, com certeza, tá? Como Belo Horizonte também. O pessoal, principalmente Belo Horizonte, está muito perto do Ribeirão Arrudas. Lógico, pessoal, porque Ouro Preto não está tão longe, né? Então, lógico que o pessoal procurou, mas essas regiões não tem. Contagem, nem questão do minério, em Brumadinho, por exemplo, não tem, tá? Então, ela não tem essa prata, ouro, minério, esse tipo de relevo convexo côncavos, não tem, tá bom? E a vegetação está aí, cerrado, a maioria é cerrado, tá? Com árvores pequenas, tortuosas, muito ruim até para a agricultura, não é muito boa para a agricultura, tá, gente? Então, por exemplo, Contagem desenvolveu até mais a pecuária do que a agricultura. Muitas fazendas era para o gado leiteiro, tá? Lógico que plantava-se as suas coisas, mas o cerrado ele é mais problemático. Lembra quando eu falei na aula de história que muita gente, por ser essa vegetação de cerrado até Ouro Preto praticamente, que predomina, muita gente acabou
não tinham o que comer, e às vezes morreu com o bolso cheio de ouro e sem uma espiga de milho para comer, entendeu? Já aconteceu dessa forma. Então, o cerrado, lógico que a pessoa fazia agricultura em Contagem, óbvio, lógico, principalmente estava cercado de rios, porém, Contagem sempre tinha mais a questão da pecuária, o gado leiteiro, mesmo que deu até, vocês lembram que tinha a política do café com leite, né? São Paulo, maior exportador de café, e Minas, maior produtor e exportador de leite. Eles revezavam-se no poder durante a República Velha, e Contagem contribuía para isso também com o seu gado leiteiro. Tá? Era a vocação de Contagem, que eu falei com vocês, até 1941, vocação agropecuária. Os principais rios: Ribeirão Betim, Ribeirão do Cabral e Represa Várzea das Flores. E o município, é bom saber disso, é drenado pela bacia do Rio São Francisco, com dois principais afluentes: o Rio das Velhas, o que passa em Contagem? O Ribeirão do Onça e Arrudas, que vai despejar suas águas no Ribeirão das Velhas, e a Várzea das Flores e o córrego Ibiruçu, que vai desaguar no Rio Paropeba. Ambos vão desaguar no Rio São Francisco e do Rio São Francisco no mar. Ok? Então é a bacia do Rio São Francisco, com esses dois afluentes aí, Rio das Velhas e Rio Paropeba. Então, córrego do Onça, Ribeirão Arrudas, Várzea das Flores e o córrego do Ibiruçu fazem parte dessa bacia, desses afluentes da bacia do São Francisco que é drenado, que drena Contagem. Então, em cima disso aí, vamos fazer os exercícios aqui para a gente fazer uma revisão melhor sobre essas coisas aqui e vou explicando para vocês algo mais. Sobre os setores econômicos em Contagem, associa a coluna numerada com a coluna das afirmativas. Preste bem atenção, está aqui setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário é voltado para agricultura, pecuária, extrativismo, extrativismo vegetal, animal, tá? Então, o setor primário é esse. O setor secundário é o setor de indústrias, que acaba transformando, pegando, às vezes, por exemplo, milho e transformando em fubá. Então, geralmente, é o setor industrial. E o setor terciário é o setor de serviços, escolas, bancos, comércio. É o setor que mais abriga pessoas trabalhando no Brasil atualmente. Tá? O governo, eu falei com vocês que o governo fez uma política desde a década de 80 do século XX de diminuir o investimento no setor industrial, que eu achei errado, e Contagem sofreu isso, né? Apesar que tem ainda muitas indústrias da questão de Contagem, mas ela ficou muito estagnada. Onde ela começou mesmo na cidade industrial, tem muitas empresas abandonadas. Então, para associar uma com a outra, coloca o município como cidade polo, dada a atração que exerce sobre cidades vizinhas. Mesmo se você ficar numa dúvida, você vem na segunda aqui, ó. Passa por um momento de estagnação econômica, com fechamento de várias indústrias, com várias demissões. Se eu estou falando de indústria, setor secundário. 2 aqui. Tá vendo? Ainda existe poucos domicílios rurais no município, representando menos de 1%. Se eu falei questão rural, é setor primário. Então, obviamente, essa aqui, coloca o município como cidade polo, dada a atração que exerce sobre cidades vizinhas. Setor terciário. Então, ficou 3, 2 e 1. 3, 2 e 1, letra B de bola. Ok? Então, eu vou ver se eu coloco aqui do lado aqui, ó. Número 1, letra B de bola. Tá? Acho que dá para vocês verem aqui. Então, 3, 2, 1. Segunda questão. Sobre as características geográficas de Contagem, marque a alternativa errada. O município é drenado pela bacia do Rio São Francisco. Os principais rios são Ribeirão Betim, Ribeirão do Cabral, Represa Várzea das Flores. Vocês viram isso comigo? Certíssimo. O clima predominante no município é o subtropical, com invernos longos e rigorosos e verões muito quentes. O clima predominante no município de Contagem é o tropical de altitude, ok? Com inverno seco e frio, e o verão chuvoso e quente. Já falei com vocês, tropical de altitude. Então, está errado. C. A vegetação original do município, o cerrado, encontra-se bastante devastada, não só o cerrado, como a Mata Atlântica, né? Todos os biomas praticamente do Brasil estão devastados. Também está. E tem umas obras que estão fazendo
lá em Contagem também, que tinha uma área até de Mata Atlântica que foi eliminada, infelizmente, para a construção de viadutos para aliviar o trânsito. D. A forma de relevo predominante é de colinas convexo-côncavas desenvolvidas sobre rochas granito-gnássicas. Certíssimo. Então, a resposta errada aqui, que era para marcar errada, a 2, letra B de bola. Tá bom? B de bola. A terceira questão. Sobre a posição e localização geográfica de Contagem, é errado afirmar. Localiza-se na porção central do estado de Minas Gerais, região central mesmo, tá? Com certeza. B, é um dos 34 municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, com certeza. C, os municípios limítrofes são Betim, Esmeraldas, Ibirité, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, certo também. O município é banhado por vários cursos d'água pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Doce. Não, né, gente? Da bacia hidrográfica do São Francisco. O município é drenado por vários cursos d'água pertencentes à bacia hidrográfica do São Francisco, não do Rio Doce. Então, a 3 é errada, letra D. Marque a letra D aí. Todas as alternativas abaixo apresentam um patrimônio cultural de Contagem menos. Casa de Cultura Nair Mendes, primeiro Museu de Contagem, certíssimo. Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo e Matos Filho, que tem várias casas antigas de Contagem, tá? Lá perto da igreja de Nossa Senhora, perto da igreja de São Gonçalo, a igreja matriz de São Gonçalo, está certo também. Reserva Ambiental do Beija-Flor, não é um patrimônio cultural, é uma reserva ambiental, então não está aqui. E chaminés da antiga fábrica de cimento Itaú, uma das primeiras fábricas que chegaram em Contagem, onde está localizado hoje o Shopping Itaú. Então, a reserva ambiental do Beija-Flor é um patrimônio ambiental, é uma reserva ambiental, não é um patrimônio cultural. Por isso que a resposta número 4 é a letra C, que está errado. Tá? 5. Em relação aos aspectos culturais de Contagem, é errado afirmar. Letra A. A Folia de Reis, um alto religioso que veio para o Brasil no século XVI, trazido pelos jesuítas, sim, é uma festa tradicional que ocorre no segundo domingo de janeiro. Está no calendário oficial da cidade de Contagem desde 2008, que é o dia dedicado, o segundo domingo do mês de janeiro, é dedicado à Folia de Reis. Em Contagem isso está no calendário. Está no segundo domingo de Reis, é o dia destinado à Folia de Reis. Então, várias regionais de Contagem têm danças da Folia dos Reis, tem esse culto da Folia dos Reis, tá bom? É em janeiro. Então, tá certo. B. A comunidade negra dos Arturos, grupo folclórico cultural formado por negros descendentes de escravos, divulga suas tradições por meio da música e de danças de origem africana. Sim, isso é muito comum em Contagem, já falei isso com vocês, além de capoeira e tudo mais, eles realmente divulgam bastante. A questão da cultura negra é muito forte em Contagem, como eu falei com vocês, desde da época do registro, 1716, que já vinha negros para Contagem, negros como escravos, né? E meses depois, com o fim do ciclo do ouro, as primeiras fazendas que surgiram em Contagem, lá para o ano de 1780, a mão de obra era escrava. Então foi bastante, e os Arturos é uma comunidade quilombola, uma das maiores do Brasil, que mantém sua raiz mesmo, tá? Muito respeitada na cidade. C. Os ciganos, grupo étnico-cultural bastante expressivo no município, difunde sua rica cultura nas escolas, nos centros culturais e nas principais ruas da cidade. Ele não é bastante expressivo no município. Ele já tinha uma praça, tem uma praça chamada Praça dos Inconfidentes, em Contagem, onde fica a FUNEC Inconfidentes. Para quem conhece a região ou não, mas só situando para vocês que morava-se por muitos e muitos anos, morou ciganos naquela praça. A gente chamava de Praça dos Ciganos, né? O pessoal ficava com medo dessas coisas todas. Eles sempre foram muito, assim, o pessoal teve muito preconceito com eles, muito mais preconceito do que ele ir nas escolas. Claro que eles não foram. Nos centros culturais, claro que eles não foram. Nas principais ruas da cidade, não. Depois de muito e muito tempo, eles tiraram o pessoal de lá. Hoje é uma praça e tudo mais, né? Mas por muitos, muitos anos ficou conhecido como Praça dos Ciganos.
mas não era um grupo bastante expressivo assim, tá? Então tá errado. D. A Casa de Cultura Nair Mendes Moreira, Museu Histórico de Contagem, primeiro, possui importante programa de educação patrimonial denominado Por Dentro da História. Sim, ela incentiva a questão cultural da cidade. É onde está a primeira casa de contagem, onde está o posto de registro em 1716. Então está certo. Então a resposta errada da 5, letra C. 6. Sobre a organização do espaço urbano de contagem, assinadas afirmativas. O município possui 8 administrações regionais. Bom saber, né? Sede, Eldorado, Riacho, Industrial, Ressaca, Nacional, Petrolândia e Várzea das Flores. Certíssimo, tá? Certíssimo. 2. A região do Eldorado constitui um espaço simbólico de desenvolvimento, tanto na política como na economia. É uma das mais importantes. A área do setor terciário de Contagem é a região do Eldorado, tá certo? 3. A expansão urbana recente, sem planejamento, resulta em bairros de classe baixa, com infraestrutura deficitária e grandes problemas socioambientais, como os encontrados regionais Sede e Eldorado. Todas as regionais têm problemas socioambientais, gente. Todas sofrem com infraestrutura. Qualquer uma regional. Não tem melhor. Ah, o Eldorado é o melhor que é só disso. Mas lá tem Vila Semig, lá tem a questão do Parque São João, que faz parte da regional deles, com problemas de infraestrutura. Na Sede, tem até a Vila Itália, da tragédia da Barradinha, que muitas pessoas foram para lá, que a Itália deu dinheiro por causa da tragédia, e fizeram isso aqui, sofre com problemas de infraestrutura. Todas sofrem. Então, todas as 3 estão corretas. A número 6, letra D de dado. Tá? As regionais. Preste bem atenção. As regionais de Contagem, que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Todas as regionais, elas funcionam da seguinte forma. Elas são praticamente subprefeituras, tá, gente? Em Belo Horizonte tem 9 regionais. Betinho acho que tem 7 e Contagem tem 8 regionais. Praticamente ela tenta descentralizar a questão da prefeitura, para o pessoal resolver. Então, o prefeito, por exemplo, ou o prefeito, ele nomeia, porque é cargo de confiança, a pessoa que vai comandar aquela regional. Então, comandando aquela regional, ele tenta resolver ali o problema, a questão do Bolsa Família, de uma rua para asfaltar, alguma outra problema de infraestrutura, ou questão social, econômica. Lógico que a prefeitura sabe, né? Ela fica sabendo disso aqui mesmo, mas ela tenta assim, mais descentralizar, o problema maior para tentar resolver na prefeitura mesmo. O resto, as pessoas têm até autonomia para resolver, mas, logicamente, tem que a prefeita saber, dar o aval e tudo mais. O Calil, em Belo Horizonte, ele centralizou mais nele, ele não delega tantos poderes às regionais. É uma administração diferente das outras que tiveram. Já em Contagem, tanto o prefeito anterior quanto o atual prefeito Marília já tem essas coisas de delegar mais poderes para cada dessas regionais. Tá? Essas regionais, elas foram surgindo assim. Sede, aqui ó, primeiro Sede, aqui, onde tudo começou. Onde está o bairro Bernardo Monteiro, principal, onde tem estação de trem de Contagem. Aqui onde começou o posto do registro, hoje a Sede, ela está vivendo uma questão de estruturação mais comercial, ela sempre foi mais residencial. Hoje o comércio tem crescido bastante aqui onde que tudo começou. Segundo, Eldorado. Eldorado está aqui, com bairros como 5, Perobas, Água Branca. O Eldorado é a principal regional política e econômica de Contagem. Tem o shopping, o Big Shopping nesse local, um comércio muito intenso, tá? Médicos, hospital, maternidade de Contagem está localizado nessa regional, então é uma das mais importantes, se não a mais importante de Contagem. Depois você tem o Riacho. Tem um Riacho, que tem os bairros Jardim Riacho, Inconfidentes, onde está o Mercado Central, onde também tem um comércio muito intenso, tá? Que foi criado às margens da Avenida Amazonas, que passa pela Praça da Semig e vai
né, direto a Fernão Dias, né, que vai até São Paulo. Então, a Fernão Dias e até perto do Riacho chamava-se antigamente Avenida Amazonas, hoje é Cardeal Eugênio Pacelli, mas aí ela foi criada dessa forma, ao lado da Avenida Amazonas. O industrial, tem Cidade Industrial, Bandeirantes, Amazonas, Industrial, Jardim Industrial, é onde começou a cidade industrial, onde começou as indústrias, no limite com Belo Horizonte mesmo, onde começou a cidade industrial pela Lei 770, de 27 de março de 1941, da Cidade Industrial Juventino Dias. É aqui que começou. Lá está localizado o Shopping Itaú. Hoje está estagnado, com muitas empresas, muitas fábricas que fecharam. O comércio não muito tão... No seu shopping, por exemplo, você não tem um comércio mais intenso como tinha antigamente. Muitos locais fechados, abandonado mesmo, porque perdeu espaço para regionais como Eldorado e do Riacho. Tá? Então, ela está aqui com esse processo de estagnação. Aí depois você tem a ressaca, que está aí, Colorado, Laguna, São Joaquim, onde está a Ceasa, né, o segundo maior polo de varejista de Belo Horizonte, não, gente, do Brasil, né? É o segundo mais importante, perdendo para São Paulo. Então, o que acontece? Esse local, ele surgiu, praticamente esses bairros todos, com a ampliação da Avenida Pedro II, em Belo Horizonte. O Padre Eustáquio foi só crescendo aquela região, e foi expandindo, o bairro foi crescendo demais, o pessoal foi chegando, ali de Melo, aquelas coisas todas, foi chegando, e logo depois estava a questão no limite. E aí formaram esses bairros para Contagem. É muito normal aqui você ter uma rua que pertence a Contagem e a rua pertence a Belo Horizonte. Quando não tinha cobrança de IPTU em Contagem, uma parte não pagava, a outra pagava. O caminhão de lixo de Belo Horizonte pega só do lado da rua, o de Contagem. Isso é muito normal essa regional aqui, tá? Então, ela surgiu mais da ampliação da Pedro II, no Padre Eustáquio, Olímpio de Melo, e trouxe muita gente para morar aqui. Os bairros surgiram foi nessa época aí, mais ou menos na década de 50, tá? 50, 60. O outro também que foi assim foi o bairro Nacional. Olha o Nacional aqui. Nacional, Estrela d'Alva, Bom Jesus, que aqui foi a ampliação da Pampulha, tá? Então o pessoal veio da Pampulha, foi crescendo aquela região da Pampulha, tá, essa coisa toda. Isso aqui era muito sítio, ainda tem, mas antes tinha muito mais. Então na década de 70, 50, 60, foram surgindo os primeiros bairros, e hoje tem a Regional Nacional e a Regional Ressaca, com todos os problemas socioambientais, bairros sem muita infraestrutura, entendeu? Foram ao longo do tempo se estruturando. O outro aqui que a gente tem Petrolândia, aqui embaixo, que começou por causa da questão da Fiat e da Recap. A Recap é Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, que está em Betim, tanto a Fiat também. Então, os trabalhadores daquela região foram chegando, foram mais perto, então eles foram povoando essa região. Essa região ficou enorme, grande, tá? Tanto que a praça principal chamava Praça do Petróleo. Hoje Irmã Maria Lúcia, se não me engano. Mas antigamente era isso. Então, ele surgiu assim. Hoje ficou bem intenso, com comércio bem intenso. Tem a Via Expressa que liga Contagem a Betim, que aumentou, né, a região, principalmente ali o bairro Tropical. Então, a região ficou bem comercial, até residencial também. Então, surgiu dessa forma. E a última, Várzea das Flores, que conta aqui com Nova Contagem, bairro que foi criado devido às enchentes de 1979, 79 foi para o Parque São João. Depois de 84, foi no governo Newton Cardoso, que ele era prefeito de Contagem, foi criado isso aí. É lá no Várzea das Flores, nessa regional, que está a penitenciária de segurança máxima, que não é mais segurança máxima, Nelson Hungria. A represa Várzea das Flores mesmo, tá? Nesse local. Essa é a região das Várzeas das Flores, que está hoje sofrendo com questão socioambiental, que áreas de preservação foram loteadas pela prefeitura anterior, a atual está tentando acabar com esse loteamento,
e matando reservas importantes na região. Já tem pouca, né? Ainda está destruindo mais ainda. Então, essas regionais, tá? Aí eu coloquei para vocês o que elas são, tá vendo? Representa a presença do governo municipal em todas as 8 regionais, com a missão de coordenar as ações voltadas ao planejamento local, considerando a expressão da vontade popular e as possibilidades econômicas, planejando a cidade como um todo. Ok? Subprefeitura, tá bom? Continuando, sobre as regionais de Contagem, aí é correto afirmar. A Regional Eldorado não pode ser considerada uma das principais referências comerciais. É a principal referência comercial de Contagem, é a Regional Eldorado. A Regional Nacional, devido ao seu crescimento desordenado, influenciou o desenvolvimento complexo da Pampulha. É o contrário, como eu falei com vocês, né? O da Pampulha que influenciou a questão do bairro nacional. O crescimento da Pampulha fez com que as pessoas começassem a vir morar aqui nesse local. C. Na regional Várzea das Flores, notam-se várias áreas preservadas. Claro que não. E onde localiza os bairros da Ressaca e Colorado, intensificados com a construção da SEASA. De forma alguma, né? Várzea das Flores... Não, está perguntando aqui, ó, mantém-se áreas preservadas? Lógico que não. E a outra coisa que está errada fala que localiza os bairros da Ressaca e Colorado. Ressaca e Colorado estão aqui, ó, na regional Ressaca. E onde tem a SEASA. Ok? D. A regional sede tem como característica predominantemente residencial, tem, com comércio local em crescimento, e infraestrutura em processo de modificação para atender a nova organização espacial. Isso sim, está certíssimo. Hoje em dia está crescendo bastante a questão do comércio. 7, letra D também. São bens materiais tombados pelo município de Contagem menos. Bens materiais, para vocês entenderem, até coloquei aqui, ó, bem material, material, tangível. Pode ser móveis, objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, bens imóveis, ok? Ao exemplo, Centro Histórico de Ouro Preto, Parque Nacional da Serra da Capivara, são exemplos de bens materiais, ok? Cultura material. E a cultura imaterial são espirituais intangíveis, tá? Tangíveis e intangíveis. Elementos intangíveis como dança, literatura, linguagem culinária, festa, esporte, entre outros, ok? Você tem roda de capoeira, frevo, ofício de cineiro, seria mais ou menos característica. Coloquei sempre bem o básico para se dar uma entendida. Então, são bem materiais tombados pelo município de Contagem. A igreja de São Gonçalo, sim, que não é o padroeiro de Contagem, como eu já falei com vocês, é Nossa Senhora das Dores, mas é um bem material tombado. Casa de cacos de louça, atração internacional, ok? Formada de cacos mesmo, verdadeiro, é um bem material. Parque Gentil Diniz, das primeiras casas de Contagem, tem até piso ainda da época do registro, tem várias, as pessoas levam lá para os meninos por questão de história, os professores levam por questão de história, biologia, é um bem tomado do município de Contagem também. E o Mercado Central. O Mercado Central, por mais que seja um edifício, não é um bem material tombado. Por quê? O Mercado Central, ele tem aqui, ele faz a questão da cultura, da culinária mineira, da questão da culinária de Contagem. Então, por isso, é uma cultura imaterial. Cuidado nisso aqui, tá? Ele é um prédio, é um edifício, mas ele é considerado imaterial porque dentro daquele edifício dele lá, porque não é histórico aquele edifício dele, é o mercado mesmo, ele é imaterial porque ele tem a culinária mineira, a imagem de São Judas Tadeu, de referência, ok? Por isso que a número 8 é a letra D de dado. 9. Com relação aos aspectos físicos e geográficos descritos no ato escolar histórico, geográfico e cultural de Contagem, considera as seguintes afirmativas. 1. A forma de relevo predominante de colinas convexas côncavas desenvolvidas sobre rochas granito-gnássicas. Certíssimo, né? O clima de Contagem tropical de altitude, estiagem prolongada no inverno e verão chuvoso. Certo também. Isso é bom para a gente fazer revisão, tá vendo? Os principais rios, Ribeirão Betim, Ribeirão do Cabral, Represa Várzea das Flores. Certo também.
4. A rede de drenagem do município de Contagem pertence a duas bacias hidrográficas, a do Rio Paropeba e a do Rio das Velhas, ambos pertencentes à bacia do São Francisco. Todos os rios Paropeba e o das Velhas são fluentes da bacia do Rio São Francisco. Certíssimo, nós já vimos isso. Então, a 9, letra D de dado. Com relação, 10, com relação às regionais administrativas de Contagem, numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, lá tem Sede, Eldorado, Ressaca e Vaz das Flores. Já que a gente deu uma ampla nas regionais, então está tranquilo. Teve sua origem nas divisões repetidas da Fazenda do Confisco. Ela começou no Ressaca, tá? Começou com essa repartição da Confisco, da Fazenda do Confisco. Depois, com a ampliação da Pedro II, ela foi ficando cada vez mais habitada a região do Ressaca. Mas ela começou, lá era a Fazenda do Confisco mesmo, de 1780, e quando ela foi dividida, a fazenda, aí ela surgiu esse bairro Ressaca. Assim como o bairro Camargos, que pertence ali a Belo Horizonte, era uma grande fazenda e foi ali dividido, lotearam, e hoje é um grande bairro no limite de Contagem com Belo Horizonte, onde até se está se fazendo o estádio do Atlético Mineiro. Então, tem a sua origem nas divisões repetidas na Fazenda do Confisco. 3. Tem perfil diversificado, atividades comerciais, residenciais e educacionais, é o Eldorado. 2. Tá? Mas se tivesse um agudo aqui, no caso aqui, ó, nela encontra-se o bairro Nova Contagem e a penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, Várzea das Flores. É bom colocar isso, que muita gente pensa que lá é só a represa. Tá vendo? Tem isso aqui também. Tem sua origem no Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras. O início só pode ser sede. Lá não fala centro em Contagem, fala sede, tá bom? Isso não se fala. Então tem 3, Ressaca, origem nas divisões da Fazenda do Confisco, perfil diversificado, comercial, residencial, educacional, 2, Eldorado. Nova Contagem, penitenciária Nelson Hungria, 4, Várzea das Flores. E origem no Arraial de São Gonçalo das Abóboras, 1, sede. Então, número 10, letra D de dado. Isso aí tem uma festa com a letra D também, né? Ou uma atrás da outra. Marca alternativa correta. O município de Contagem integra a bacia do Rio Grande, bacia do São Francisco. Então está errado. B. Contagem situa-se na porção central do estado de Minas Gerais. Sim. Na microrregião denominada Zona da Mata. Aí que está errado. A região é denominada região metropolitana de Belo Horizonte. Na porção central, Sormani, mais região metropolitana de Belo Horizonte, com 34 municípios. C. Então está errado. Embora possua privilegiada localização, o município de Contagem não se integra aos principais eixos de comunicação viária do Brasil. Claro que sim. Passa 3 rodovias importantes federais em Contagem. A 381, Fernão Dias, né? A 040 e a 262. São as 3 principais rodovias, 262, 040, 381. Tem até um exercício disso aí, vou mostrar para vocês isso aí, tá bom? Que integra realmente. Então, se passa em Contagem, logicamente que os principais eixos de comunicação passam por Contagem também, tá? É um polo ali. D. Contagem é um dos 34 municípios integrantes da região metropolitana de Belo Horizonte. Certíssimo. Mais uma letra D. Nem reparei nisso. 12. Sobre as greves dos operários de Contagem acontecidas em 68, pode afirmar menos. Lembra que eu falei com vocês, né? Que essa greve surgiu ali na época de 16 de abril de 1968. Foi os principais, ela, juntamente com Osasco, em São Paulo, fizeram greve, batendo de frente com o governo militar, que em 64 instaurou a ditadura militar no Brasil, e que greve era proibido, então os trabalhadores tinham que aceitar. Os trabalhadores de Contagem não aceitaram o que o governo estava propondo, resolveram entrar em greve na fábrica Belgo Mineira, é uma fábrica que fica até hoje em frente ao shopping Itaú. Eles resolveram fazer greve, e a greve aderiu, praticamente as fábricas todas da cidade industrial praticamente entraram em greve, até uma fábrica
pertencendo a Belo Horizonte, como a Manesma na época, entrou também de greve. O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, coronel, veio em Contagem negociar, não teve negociação. Dia 24 de abril de 68, os militares ocuparam a cidade industrial, então não podia se ter aglomerações, pedir documento para todo mundo, os trabalhadores tratados como bandido. Mas como o movimento continuou, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o governo concedeu o aumento que os trabalhadores queriam, mas ele concedeu o aumento para o Brasil todo, falando que o governo estava concedendo aquilo, sem citar a greve de Contagem, e nem de Osasco, mas principalmente de Contagem. Então, eu cito por isso que em Contagem isso é muito colocado isso, sabe? É uma questão de resistência. Por isso que eu estou colocando essa questão para vocês aqui, porque é uma coisa de resistência. A população coloca isso com muita intensidade, certo? Uma luta, uma resistência, tanto que a partir de 1976, todo 1º de maio tem uma missa do trabalhador na Praça da CEMIG, tá? Que diversas vezes eu já fui. O último foi 2019, porque 2020, por causa do Covid, não teve, tá? Então, Então, sobre a greve. A greve dos metalúrgicos de Contagem foi a primeira grande manifestação das classes trabalhadoras brasileiras sob o regime militar de 64 a 85, contra o arroxo salarial, que eram os baixos salários, arroxo salarial, baixo salário, e pela volta da democracia, já que era a ditadura, certo? B. No dia 24 de abril de 68, militares ocuparam a cidade industrial, proibiram as assembleias, a distribuição de boletins e os ajuntamentos. Certo, revistava todo mundo. Meu pai contava isso aqui. C. 1º de maio de 68, com os operários ainda em greve, o general-presidente Costa e Silva autorizou o reajuste salarial, pondo fim ao movimento. Receberam o que queriam receber? Ok. D. O regime militar aprovou a greve e a vitória dos metalúrgicos de Contagem, apresentando o reajuste como uma concessão do governo a todos os trabalhadores. O regime militar aprovou a greve. Nunca, né? Nunca eles vão fazer isso. 12, letra D. Olha, o pessoal fala que às vezes foi oferecido 10%, né? Outros falam que foi 15%. É meio que tradição oral. Então, você vê muito isso, praticamente, que eles conseguiram 10% de aumento. Eu já vi, inclusive, pessoas como meu avô, como meu pai, falando que eles conseguiram 16%, outras empresas 20%, entendeu? Então, não tem um índice, que não fica preocupado com esse índice, assim, se é 10, 15, nem nada, não. Preocupa-se na questão de resistência, na questão de luta, tá? Dos trabalhadores batendo de frente contra uma ditadura. Isso é muito bacana até, né? 13. Como se denomina o fenômeno ocasionado em Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, no qual as pessoas moram em Contagem, mas trabalham em Belo Horizonte, realizando migrações diárias. Quando você faz migração diária, chama-se migração pendular. Eu moro em Contagem, dou aula em Belo Horizonte, dou aula em Betim, dou aula em Igarapé, né? Então, quando eu vou para esses locais, eu volto para Contagem. Então, eu faço migração pendular. Hoje, saí de Contagem, estou na Fátima Soares, no Barro Preto. Uma migração pendular. Vou voltar para Contagem. Ok? Então, isso chama-se migração pendular. Tudo que você faz. Você que mora, por exemplo, em Belo Horizonte, que vai passar no concurso de Contagem e vai trabalhar lá, você vai fazer todo dia uma migração pendular. Então, a 13, letra C. 14. São rodovias aí, tá vendo? Federais que cortam Contagem menos. Por isso, Contagem é um ponto estratégico. Isso até aumenta a questão da violência, tráfico de drogas, porque as rodovias federais que passam lá são de importância. A 381, Fernão Dias, que dá acesso a São Paulo. A 262, que acessa a Vitória ao Triângulo Mineiro. 262, tá? Acesso a Vitória ao Triângulo Mineiro. E a BR-040, que acessa Brasília e Rio de Janeiro. Isso aí, 040, 381, todo dia de manhã você ouve falar que está engarrafado aquele local. Tá? Se você mora em Belo Horizonte e for trabalhar lá, que por acaso você tiver que passar nessas aí, pode sair mais cedo, não tem dúvida que agarra. A única que não passa em Contagem é a 116, acesso à Bahia. 14, letra D. 15. Contagem atualmente sofre com problemas de poluição,
como todo lugar, trânsito caótico e falta de infraestrutura. Com base nessas considerações, pode-se afirmar, letra A, a atividade turística muito intensa em Contagem provocou impactos diversos. Não tem nada de intenso. Contagem é muito cidade de dormitório, cidade que o pessoal vai, trabalha, mesa. As atrações turísticas de Contagem é muito fraco. Estão tentando revitalizar hoje o Parque Fernão Dias. Lógico, muito menos, é como se fosse um Parque da Mangabeiras, né? Mas lógico, muito menos. Mas, assim, a atração turística é muito pouco mesmo. Não é uma cidade é uma industrial, uma cidade hoje com um setor terciário muito forte. B, Contagem sofreu impactos diversos de sua natureza, sim, como, por exemplo, a exploração de minério de ferro, prata e manganês. Não teve, né, gente? Falei com vocês que as colinas convexas, elas não têm isso, Ninguém achou nada disso, nem minério de ferro, nem manganês, nem prata, nem ouro, nem nada. Então está errado. C. Os imóveis construídos na região do bairro Dourado são menos valorizados financeiramente, pois estão mais próximos à cidade industrial em estagnação atualmente. Não, são os mais valorizados, para te falar a verdade, atualmente. Quem mora lá, como eu, sabe que o negócio ele fica valorizado para pagar o IPTU, tá? Porque aí o IPTU voltou, então a situação fica cara demais. D. A intensa verticalização urbana é atualmente característica econômica de Contagem e vem crescendo cada vez mais, causando reflexo na natureza, pois a população também cresceu bastante nos últimos tempos. Sim, Contagem está sofrendo muita questão de verticalização e causando impactos mesmo. Em frente ao shopping Itaú, era até uma fábrica, chamava Laferza, que foi desativada, e tem um condomínio gigante que o pessoal tem construído, e tem construído mais ainda. Você vê muitos condomínios sendo construídos na cidade. Como está mais próximos até do estádio que o Atlético está construindo, muitos prédios na região perto, no limite com Belo Horizonte, do bairro Camargos, está verticalizando. O centro de Contagem também, que não tinha tanto, verticalizou. O lugar que mais verticalizou foi a regional Riacho e a regional Eldorado. Tá? Realmente tem acontecido isso mesmo. Então, a 15 tem acontecido muita verticalização e causando problemas na natureza. 15, letra D. 16. Contagem possui 8 administrações regionais. Sobre algumas delas, podemos considerar as seguintes afirmativas. 1. A regional Vaz das Flores surgiu com o loteamento da Fazenda Bela Vista. Verdade, viu, gente? E com a implantação de um reservatório para a captação de água em convênio com o município de Betim. 80% da água da represa abastece Contagem e o restante Betim. Tem isso mesmo. Ela ajuda também a questão de Betim e uma parte da Vaz das Flores, também o oeste de Belo Horizonte, sim, também. Então tá certo. 2. O crescimento acelerado de Belo Horizonte fez com que surgissem bairros a partir da expansão da Avenida Preço II, Padre Eustáquio, bairros como Colorado, Jardim Laguna e Ressaca, característica da regional Ressaca. Certíssimo, já expliquei isso para vocês. 3. A regional sede é a mais antiga, 1716, onde que tudo começou em Contagem. 4. A regional industrial sofre atualmente processo de degradação econômica e social com a desativação de grandes fábricas, onde que fica a cidade industrial. Exatamente, lá sim. Tem outros distritos, tá, gente? Contagem não parou com as indústrias nem nada, não. Tem distrito do Cinquinho, do Ressaca, do Riacho, tem distritos industriais. Só que aquele do cidade industrial onde começou, eles espalharam para outros locais. Talvez por os impostos serem mais baratos. Então, da cidade industrial, estagnou. Muitas empresas fecharam na cidade industrial que você vai ver. Tá? Onde que começou praticamente tudo. Mas na cidade inteira você encontra muitos ainda distritos industriais dentro da cidade. Então, se todos estão corretos, 1, 2, 3 e 4, letra A. 16, letra A. 17. A região metropolitana de Belo Horizonte conta hoje com 34 municípios, do qual Contagem faz parte. Sobre os limites de Contagem, quais foram os limites com a cidade? Quais que fazem? Betim faz, Esmeralda faz, Ribeirão das Neves faz, Ibirité faz e Nova Lima de jeito nenhum. B, Esmeraldas faz, Ribeirão das Neves faz, Ibirité sim, Belo Horizonte sim, Betim sim. Ok. Então, 17, letra B de bola. Porque letra C, Belo Horizonte sim, Betim sim, Raposos não.
Letra C, Birité sim, Vespasiano não, Brumadinho não. Então, letra B está correta. 18. São considerados bens imateriais de Contagem, menos o Jubileu de Nossa Senhora das Dores, que acontece sempre na sexta-feira anterior à Sexta-feira da Paixão, e é feriado municipal, como eu já falei com vocês, já tinha explicado, ela que é a padroeira de Contagem, o feriado era uma sexta-feira antes da Sexta-feira da Paixão, tá? E é feriado no município. Então, ela é bem imaterial de Contagem. Você já sabe que é danças, questão religiosa, como eu expliquei para vocês, bem imaterial. B. A Folia de Reis encontra a Folia de Reis no bairro Industrial. O segundo domingo do mês de janeiro foi instituído em 2008 no calendário oficial de Contagem como Dia da Folia dos Reis. Já falei isso para vocês também. É um bem imaterial de Contagem, está certo. C. As feiras, onde se destaca a Feira de Arte e Artesanato do Bairro Dourado, do bairro Amazonas e de Nova Contagem, são bens imateriais. O bairro Amazonas é a mais antiga. A melhor e mais bonita é do Dourado. Hoje está de casa, que é um sábado, assim, estava lotado a feira, então é um bem imaterial mesmo também. E D. A Casa de Cacos e de Louças, recoberta de cascos de louça pelo geólogo Carlos Luiz de Almeida durante mais de 20 anos. Tornou-se atração turística conhecida internacionalmente. Isso está certo. Sobre a Casa de Cacos de Louça, está certíssimo. Só que ela é um bem material, não é imaterial. Mas o que está escrito aqui é isso mesmo. A Casa de Louça, criada pelo geólogo Carlos Luiz de Almeida durante mais de 20 anos. Pedaços de cacos de louça mesmo, espelho e tudo. É sensacional. Ela foi reformada agora. Dá para levar os meninos depois numa questão de atração, um passeio com os meninos. Dá para levar para essa parte de bens históricos, bens tombados. Durante mais de 20 anos. Tornou-se atração turística reconhecida internacionalmente. Sim. Então, a 18 é correta, mas é bem material. E a pergunta é bem imaterial. Então, letra D de dado. Ok? Então, aí o gabarito está aí colocado para vocês, tá bom? Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Desejo a vocês uma boa prova, com certeza. Não é sorte, não, porque prova não é sorte. Boa prova. Tudo de bom para vocês. Espero encontrar vocês em Contagem, trabalhando aí junto com a gente. Um grande abraço. Tchau. Fique com Deus. Tudo de bom.